Olá, muito boa noite, prazer, me chamo Davi, sou estudante Valfrido Maciel Monteiro e hoje estamos apresentando mais um episódio do podcast Fala Estudante, uma parceria com Jovens em Ação e a SEDUC. Oi, gente, eu me chamo Laura e hoje estamos aqui com os professores, professor Budaga e com a professora Sara. Professores, para começar eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como a educação, a arte e a ancestralidade começaram a fazer parte da trajetória da vida de vocês? Primeiramente, eu quero, antes de tudo, agradecer ao convite, né? Parabenizar por esse trabalho. Como professor, eu fico até, sabe, não é só lisonjeado por estar participando desse trabalho com vocês, mas eu fico orgulhoso de ver um trabalho bonito como esse, tá? E parabéns, na minha língua, ao Eté. Eu vou começar me apresentando, que isso é de suma importância, como a gente se apresenta quando nós nos encontramos numa reunião, num bate-papo dentro das aldeias. Pelo menos nas aldeias que eu costumo ir. Budaga Derubim Ambiquara, Cheruí Cacique Tamaraí Ambiquara, Cheramoi Axeleponte Ambiquara, Yandecori Inhambiquara, Yandecori Guaranaími. Eu sou Budaga Derubim Ambiquara, filho do cacique Tamaraí Nambiquara, neto do pajé Axeleponte Nambiquara. Eu sou indígena Nambiquara e indígena Guarani. Indígena Nambiquara porque meu pai era Nambiquara, Guarani porque é a cultura da qual eu fui criado, né? Vou deixar primeiro essa pergunta para a Sara começar, né? Só para a gente aquecer. Boa noite, eu também gostaria de agradecer o convite, né, da SEDUC. Também acho muito importante esse projeto, esse trabalho que vocês estão fazendo, ouvir os estudantes, é emocionante mesmo, ver esse protagonismo jovem já desde tão cedo. Eu acho que isso vai ajudar a impulsionar o futuro de vocês, né, e é muito bacana poder fazer parte desse processo e estar aqui essa noite. Eu me chamo Sara, eu sou professora já de arte, já tenho 16 anos agora esse ano, então já é uma caminhada. Eu sou formada em artes visuais, tenho mestrado na área também e agora estou fazendo doutorado em educação lá na USP. Então é um processo também de autoformação e que eu compreendo a educação como uma alavanca para o futuro, tanto meu quanto de todas as pessoas e da nova geração, né? Pensando um pouquinho na sua pergunta, você pode repetir ela uma vez? Como a arte, a educação e a ancestralidade começaram a fazer parte da trajetória de vocês? Legal. Eu acho que para poder responder essa pergunta, a gente precisa ampliar um pouquinho o significado dessas palavras, né? Porque quando a gente pensa em trajetória, ela começa no momento que nós nascemos. A partir do momento que nós estamos nesse mundo, essa trajetória inicia. E quando a gente pensa em arte, em educação, a gente está falando das nossas famílias também. Pensar que a nossa família nos ensina, todos eles, desde os nossos avós, os nossos pais, e é com esse aprendizado que a gente também entra em contato com as outras coisas ao nosso redor. Da mesma forma, a arte. Muitas pessoas acham que a gente só vê arte na escola. Mas desde o momento que eu faço uma escolha da roupa que eu estou usando, um acessório, um filme que eu vou ver, uma série, uma Netflix, todo esse momento a arte ela já está entrando em contato, né, comigo. Então é pensar que tudo isso já está comigo na minha trajetória desde o momento que eu vim ao mundo, né, assim como acredito que todos nós. Eu gosto de ouvir a Sara primeiro, porque ela fala de uma forma mais eloquente, mais bonita, né? Porque eu já falaria desde que eu nasci. Se eu for pegar da forma mais menos enfático desde que eu nasci, desde o momento que eu começo, eu falaria, desde o momento que eu começo a aprender a falar, desde o momento que eu começo a aprender a ouvir, né? A arte, a educação e a ancestralidade, porque quando eu começo a falar o meu nome. A minha mãe começa a ensinar que o meu nome, Budaga Derubim, a forma como ele deve ser falado e ensinar que é o nome dos meus ancestrais. Ou seja, Budaga era um avô
Derobi era o bisavô. Então, nós já começamos a aprender aí. Ou seja, fala seu nome, Budaga, e ela começa a ensinar. Quando nós começamos a pensar, porque para nós indígenas, a arte ela não é uma palavra, ela está intrínseca na nossa vivência, no nosso meio. Então, nós começamos a andar. Então, a gente já começa a ir. Ou seja, eu já piso naquele chão, naquela terra. Então, eu estou falando muito então, mas é isso mesmo. Então, eu começo a compreender a ancestralidade, a arte como parte da minha trajetória, no momento em que eu começo a entender quem eu sou. Ou seja, no momento em que eu começo a aprender o básico que toda criança começa a aprender. E essa questão de vocês se entenderem como pessoa, vocês sentem que não só vocês, mas quando vocês ensinam em geral os seus alunos, eles conseguem também se entender como pessoas nessa sociedade? Essa pergunta é maravilhosa, porém ela não é nem difícil de responder, né? Ela só tem que ser pensada para cada estudante de uma forma diferente, para cada sala. Lembrando que eu estou falando do estudante indígena, do estudante de São Sebastião, do estudante... Por quê? Porque quando eu falo em me reconhecer enquanto uma pessoa indígena, um exemplo, e vou falar para o meu aluno que tem a sua ancestralidade indígena também, não necessariamente ele vai se reconhecer, e não importa o quanto eu fale isso. Então, é um processo que nós temos como missão de ir aos poucos. Respondendo a sua pergunta, eu não tenho essa resposta ela inteira. Eu não tenho ela fixa, porque vai depender muito do com quem que eu estou falando, justamente por conta do repertório que essa pessoa tem. O pai dela falou, vou dar um exemplo, eu tenho uma aluna que durante um trabalho com arte e ancestralidade, ela vai buscar, cada aluno meu foi buscar pesquisar uma etnia indígena que ele ia reproduzir o grafismo. Essa aluna estava no 9º ano. E aí ela conversando com a mãe dela do trabalho que ela ia fazer, a mãe dela, mas nós somos indígenas. E ela não sabia até então. Ela falou, nós somos indígenas, e ela ainda falou que a maioria não sabe, eu sou bororo. Até aquele momento ela não sabia que ela era indígena bororo. Compreende? Então, não dá para falar com certeza. Por quê? Porque tem criança que só descobriu ali, mas já tem criança que já sabe, e tem criança que vai negar por medo, por vergonha. Aí vem o nosso trabalho, né? Quando você fez essa pergunta, é interessante a gente pensar em identidade, né? E na construção dela. Quando a gente olha para a criança, olha para o jovem, a gente entende que isso é um processo, até o adulto. A gente constrói a nossa identidade ao longo da vida e nós vamos modificando, aparando algumas arestas conforme as coisas que nós vamos entrando em contato, as experiências que nós temos. E da mesma forma, o jovem, eu acho que entra até em um certo conflito, porque são muitas coisas que eles estão absorvendo, entrando em contato, tanto com conhecimentos novos, quanto com outras pessoas, né, em várias instâncias mesmo da sociedade. E essa construção da identidade é uma coisa muito importante que a escola... ela é fundamental também na construção disso, seja na interação entre vocês, né, alunos, seja na interação com os professores ou com todos os funcionários que estão naquele ambiente. Então, fazer parte dessa construção é uma coisa também que é difícil, né, mas ela é gratificante, principalmente quando nós estamos há muitos anos, por exemplo, numa escola. Quando a gente inicia ali, no caso Maria Francisca, né, onde as crianças começam ali no 1º ano e vão terminar só no 9º, a gente consegue perceber ainda mais qual a trajetória dessa criança, que identidade que ela foi escolhendo, né, ou que as outras pessoas foram influenciando na construção desse caráter, dessa personalidade, de como ela se coloca nesse mundo. E aí é pensar um pouco nisso, nessa construção coletiva, né, de todos nós, enquanto pessoas, no contato de uns com os outros. Não sei se responde, mas responde. Pensando um pouco. Era uma pergunta muito interessante que eu queria fazer para vocês em geral. Estamos aqui para isso, exatamente para isso. Tenho uma pergunta para fazer. Vocês são professores, certo? E aí, como que os alunos lidam com isso? Vocês falam para eles, né? Conversa, tal, essas coisas. Como que eles lidam? Eles acham normal, principalmente você que dá aula para as crianças menores, que estão na fase de entender, de descobrir as coisas. O que eles acham disso? Disso você diz da identidade indígena? Isso. Caso.
Na verdade, com as crianças pequenas é mais fácil, né? Porque eles veem tudo com muita curiosidade, então para eles tudo é legal. Então eles olham e falam, mas como é? Você já foi na aldeia, você não foi? Como que é ali dentro? Como é que acontece? Eles acham bonito, né? Os adereços são coloridos. Então realmente para eles não é tão difícil essa entrada. Para eles a questão é mais que eles comparam os desenhos, as novelas que às vezes eles assistem com os adultos, e aí é nesse sentido, de esclarecimento de algumas dúvidas mesmo que eles têm. Sabe, por exemplo, tem um livro que eu gosto de levar para eles, de um autor indígena, o Olívio Jecupé, onde ele mostra um pouquinho como é uma aldeia guarani. E nesse tem uma ilustração onde ele mostra uma sala de aula com computadores. E aí as crianças elas costumam ficar chocadas. Ué, mas uma aldeia, um computador? Como assim? E aí é nesse momento que a gente já vai desmistificando. Se eu sou uma pessoa que estou aqui, né, eu estou em contato também com tudo aquilo que existe nesse mundo. E aí é legal porque eles começam a fazer tanto essas referências de aproximação quanto também de distanciamento. Quando eu entro em sala de aula, a primeira coisa que eu faço é me apresentar. Todo professor, né? Se apresenta. E, obviamente, quando eu escrevo meu nome, eu geralmente me apresento como professor Derobi. A gente tem um costume de que, se você não me conhece desde criança ou não é da minha família, você me chama de Derobi. Se você me conhece desde criança, pega uma intimidade comigo, você me chama de Budaga. Claro que você pode me chamar do jeito que você quiser, que não tem problema, mas isso é mais um convívio. E eu me apresento como Derobi. Aí eles perguntam a origem, sempre vão perguntar isso, desde os menorzinhos, que eu também dei aula, até o ensino médio, onde eu estava. E aí é onde entra, eu sou indígena. Aí eu falo, meu nome completo é Budaga Derobi Nambiquara, e aquele espanto, né, logo de início. Porém, eu não vejo tanta diferença no decorrer do ano. Né? No decorrer do ano, inclusive aqui, eu costumo de vez em quando colocar o cocar, fazer essa pintura e trabalhar normal. Isso não no mês de abril, isso num dia aleatório. Vou num dia aleatório, vou com a pintura, vou com o cocar, e a primeiro momento há um estranhamento e depois o dia segue normalmente. Então eu até me surpreendo quanto a isso. Já quando é os pequenininhos, eles são envoltos de muito mais curiosidade. E, inclusive, teve uma vez que eu estava com esse cocar menor no pescoço, a pintura, as criancinhas tudo na fila esperando, e a menina, professor Derobi, você está parecendo um príncipe, sabe? O olhar é diferente. Os alunos mais velhos eles já têm uma bagagem um pouco maior, inclusive quanto aos povos indígenas, e aí, às vezes, surgem perguntas, mas isso vai sendo mais natural, como a gente está conversando aqui, sabe? Bem assim, normal. Ou seja, o que eu tenho a dizer é que eu sinto exatamente aquilo que eu quero ver dos povos indígenas. Entrando em determinados espaços, em vários espaços que é nosso, como uma sala de aula, e não ter diferença entre eu, o professor indígena, e o professor não indígena. É isso que eu sinto na sala de aula. E vocês, como além de professores, todo um professor em si tem uma motivação para querer começar a ensinar. Qual foi o ponto de partida que começou a querer fazer vocês começarem? Quando eu penso em ensino, pelo menos, eu lembro muito da minha infância, aquela coisa das brincadeiras que a gente escolhe, né? E brincar de professor, por exemplo, era uma coisa que era muito comum. Então, acho que desde aí já vinha essa vontade assim, de ensinar, de falar com as outras crianças. E no meu Fundamental 2, ensino médio, os meus colegas tinham muito hábito de eu não entendi essa conta de matemática, me ajuda, Sara? E eu sempre tive essa paciência, essa facilidade, né, de tratar com os colegas. E, às vezes, até alguns professores falavam aquela coisa de um colega ajudar o outro, né? Vem cá, Sara, vem aqui, ajuda ele, que ele não está entendendo, eu preciso ajudar mais 15. Aí, você ali colaborava com esse colega que tinha maior dificuldade. E já nesse momento, eu já comecei a me interessar sobre isso. Só que, no meu caso, eu sempre me interessei mais especificamente pelas artes mesmo. Mas aí pensar um pouco a história da arte, porque tem muita gente que acha que na faculdade de artes a gente só vai desenhar, né? Tem esse estereótipo assim, do professor que desenha. Mas não, nós temos várias outras disciplinas, principalmente de história, né, que tem um conteúdo bastante denso. Então, essa parte da teoria, ela me chama bastante atenção. Agora, quando a gente pensa em culturas indígenas e educação, a coisa fica mais interessante. Por quê? Hoje, muitas pessoas têm poucos conhecimentos mesmo sobre as culturas indígenas do nosso país e não entendem o tamanho da diversidade sobre ela.
Só que, se a cultura indígena está viva hoje, se ela existe ainda, é porque ela anda junto com a educação. Quando eu falei mais cedo sobre a educação familiar, eu estava me referindo a isso, por exemplo. A gente aprende a cultura dos nossos pais, dos nossos avós, e a tendência é levar isso adiante, né? Agora, enquanto professora, enquanto profissional, a gente já precisa chegar nas habilidades, né, nos conteúdos aí que eu acredito que vocês já estejam também familiarizados, mas entra a educação indígena justamente porque ela faz parte da ancestralidade de todo brasileiro. Nós fomos formados a partir dessa mistura, né, de várias culturas. Então, quando a gente olha para o nosso dia a dia, São Sebastião, quantos nomes de praias têm origens indígenas, por exemplo? Essa nomenclatura do caiçara, né? De onde vem essa palavra? Qual o significado que ela carrega? Que cultura? Caiçara, né? Exato, a cultura caiçara, ela vem dessa mistura, né? Das culturas indígenas, das culturas das pessoas africanas que vieram para cá. Então, tudo isso é necessário que os estudantes entendam também. A gente não vai falar só ali do paladar, a mandioca, o peixe, mas tem muito mais coisas envolvidas nisso. E a educação, por si só, ela já é uma forma de resistência nesse sentido. Porque se eu passo para frente, aquilo continua vivo. Aquilo não vai morrer. Dentro da cultura que eu fui criado tanto dentro da aldeia quanto fora. E não importa se era lá fora, aqui fora ou lá dentro, nós aprendemos a ensinar desde cedo. É sempre o maior ensinando para o menor. Então, vocês notam dentro de uma aldeia, por exemplo, que a criança menor ela está sempre atrás de uma criancinha maior. E não importa se esse maior é alguns dias mais velho ou alguns anos mais velho. Então, a gente eu, por exemplo, não tenho o desejo de ser professor. Nós somos professores, ainda que essa nomenclatura é uma nomenclatura não indígena, que é o professor lá dentro da cultura guarani, mas é aquele que transmite o conhecimento. Então, e aquele que transmite conhecimento, eu, por exemplo, quando criança, a pessoa que ficava na figura de minha mãe era minha irmã mais velha. Ou seja, porque ela pegava o Budaga no colo e ela me passava toda a cultura. Ou seja, minha mãe me ensinou a cultura indígena, mas a minha irmã me ensinou mais. Por quê? Porque é uma tradição o mais velho ensinar. Ou seja, desde quando? Desde que eu começo a falar. Porque aí eu tenho aquela criança mais nova que eu vou ensinar. Agora uma pergunta. Em que momento vocês perceberam que ensinar também poderia ser uma forma de fortalecer a identidade da cultura indígena? Como eu falei, né? Quando a gente pensa a educação como uma forma de manter vivos os costumes, os conhecimentos, a gente percebe o quanto ela é potente e como é uma forma de manter essa resistência. E uma coisa que ajudou muito foi a promulgação da Lei 11.645, né? Que ela é da época lá de 2008, então esse ano estamos fazendo aí 18 anos, é isso? Me ajudem aí, vocês que são melhores em conta. E isso fortaleceu, eu acho, esse processo. Por quê? Quando a gente pensa principalmente nas culturas indígenas, antigamente era mais difícil ter acesso a conteúdo sobre isso, né? E hoje, com a lei, nós temos mais livros de autores indígenas, existem jogos, por exemplo, e tudo isso foi colaborando nesse sentido. Quando vocês dizem que o futuro é o ancestral, o que significa essa frase? Futuro ancestral, ele é uma frase muito falada por um autor e também, né, indígena muito influente no Brasil, que é o Ayrton Krenak. Tem um livro dele com esse nome, e quando ele fala disso, ele está falando justamente da importância da ancestralidade no futuro das pessoas que estão aqui ainda e que ainda vão viver mais alguns anos. Então, por exemplo, quando nós pensamos quem nós somos, o que nós estaremos fazendo nos próximos anos, nós estamos carregando também toda a ancestralidade, todo o conhecimento das pessoas que vieram antes de nós. Então, quando uma criança pesca um peixe, ela está utilizando ali da sua tradição familiar nessa pesca. E isso é o quê? A sua ancestralidade em ação no seu futuro e também no seu presente. Isso, o nosso brincar, tudo o que nós temos e aquilo que nós somos é pautado nisso.
Então, é um conceito muito interessante do Ailton Krenak, que valoriza justamente o nosso passado e que sem ele não é possível haver um futuro. Exatamente. Porque qual que é o maior problema da sociedade? E se eu falar da sociedade, se a gente pega o processo histórico, teoricamente, evolutivo, que é o quê? Você precisa sempre estar progredindo cientificamente, e nisso eles acabam esquecendo de trazer tudo aquilo que se aprendeu lá atrás. Por exemplo, ela citou a criança que, vamos pegar São Sebastião, que tem a cultura caiçara, aquela criança que os pais foram pescadores ou são pescadores, e não necessariamente ela vai ser uma engenheira, uma médica. Mas o fato dela ser uma engenheira ou uma médica, ela não precisa ignorar toda aquele conhecimento que ela teve. Muito pelo contrário. A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo de arquitetura. Os maiores arquitetos, os mais famosos, vamos pegar Oscar Niemeyer, que revoluciona. Você vai ver que ele só revolucionou porque ele trouxe elementos ancestrais e da natureza em suas obras, né? Ou seja, você pega um médico que está desenvolvendo atualmente um processo de cicatrização através da pele da tilápia, compreende? Aí você para, mas os indígenas faziam isso, da onde foi? Ou seja, aquilo que você aprende lá atrás, ele está vivo aqui ainda. Então, o engenheiro, ele pode e precisa olhar para trás, para os seus ancestrais, para tudo aquilo que lhe foi ensinado, independente do que você pensa que você vai ser. Porque antes dessa criança ser uma médica, antes dessa criança ser um engenheiro, uma advogada, ela é filha dessa terra, né? E ela vai viver nessa terra. E o que ela vai precisar? Se ela esquecer disso tudo que foi ensinado, a gente vai ter futuramente novamente pessoas pensando em tudo que foi construído aqui como se tivesse sido alien, como no caso das pirâmides, seja no Egito, ou seja, nós não temos mais aquele conhecimento, nós não sabemos como os nossos ancestrais construíram as pirâmides aqui na América, as pirâmides lá, compreende? Por quê? Porque o mais importante não era aquilo para quem estava... Não, vamos deixar isso aqui, que isso aqui é passado. E não, nosso passado está mais presente no nosso futuro do que se imagina. Tanto é que, se você parte para uma das perguntas, voltando a uma das perguntas, sobre a arte, como a arte transforma, como a arte sensibiliza, que a gente pensa exatamente nisso. Poxa, a criança, antes de aprender a falar, ela canta. Antes de aprender a andar, ela dança. A criança dança primeiro, ela não anda primeiro. E aí você pega, por que ela canta primeiro? Porque ela ouve o outro. Porque ela aprende exatamente com seus ancestrais. Agora, para finalizar, queremos agradecer, né, a vocês, que foi muito interessante esse podcast. A gente ficou sabendo de muitas coisas que talvez a gente não tinha um conhecimento. E aí eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês. Eu só tenho a agradecer e faço um pedido mesmo para que as pessoas se comprometam, né, em conhecer e entender a diversidade do nosso povo, entender a importância de conhecer a nossa ancestralidade, seja ela indígena, seja ela africana, né, afro-brasileira, porque isso é que nos constitui enquanto brasileiros, enquanto pessoas que vai respeitar, que vai lutar pelo antirracismo, por exemplo, nas escolas e no nosso país. Minhas considerações finais não são finais, na verdade, né? São finais daqui, mas que eu desejo, na verdade, eu desejo que perpetue, que é, primeiramente, vamos lá, agradecer a vocês, gente. Novamente, parabenizar por esse trabalho maravilhoso, né? Quando eu chego numa escola ou num trabalho como esse, vejo um menino como esse, com toda essa ancestralidade, sabe, de resistência, de luta, me deixa assim poxa, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Então, parabenizar a SEDUC, né, por esse trabalho que tem sido feito, por esse caminho que eles estão seguindo, de mostrar aos nossos jovens, à nossa escola, levar dentro da escola, de acordo com a Lei 11.645, a oportunidade dos jovens olhar para si próprio, porque é isso, e tentar se encontrar enquanto pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas dessa terra. Obviamente, quando eu falo pessoas dessa terra,
de acordo com toda a nossa ancestralidade, que é tanto daqui quanto atravessando continentes, né? Continentes, tá? Então, parabéns por esse trabalho maravilhoso. E desejo aí que, assim como a Sara, que nós continuemos caminhando rumo ao antirracismo, rumo a uma escola mais acolhedora, porque essa é a nossa luta, onde as nossas crianças, né, tenham liberdade de não só de ser quem são, mas de poder fazer aquilo que lhe foi de direito, que lhe é de direito, tá? Na minha língua, aueté, gratidão. Quero agradecer novamente a oportunidade que os professores nos deram de participar nesse projeto incrível e, de consideração mesmo, foi uma conversa maravilhosa. É uma questão não só de aprender a ancestralidade do nosso local, é uma questão incrível. E eu espero de coração que esse trabalho que vocês fazem continue e que cresça cada vez mais. Agora, para finalizar, queria pedir para vocês seguirem o nosso canal aqui no YouTube, ativarem o sininho e deixar um like. Também nos seguir no Instagram, @seducsãosebá, @jovensemacãosebá. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, vai sair novo podcast.